nós estamos falando do mês, né, da mulher e aconteceu o Dia Internacional da Mulher, não dá pra gente trazer mulheres todos os dias pra gente falar desse lado tão importante. Hoje eu trouxe a Sâmia Reis, esteticista, uma grande profissional, que não é a primeira vez que vem para o nosso programa, justamente para a gente falar desse lado da profissional, mas também para a gente falar do cuidado que você, mulher, tem que ter com o que você tem de precioso, né, na sua vida. Você tem que saber quais são os profissionais que tocam no teu olhar, no teu olho, que mexem com a tua sobrancelha. A gente precisa ter alguns cuidados. Vira e mexe, a gente vê situações e situações. Aí quando a gente pensa em trazer uma profissional, quem é que a gente lembra? Sâmia Reis. Porque ela fala sobre cílios e outras técnicas que existem aí no rosto de uma mulher. Mas a gente escolheu hoje falar um pouquinho de cílios. Como a gente deve considerar um cílio bom, um cílio com alongamento bom, um cuidado que a profissional tem que ter, porque você ensina, né, Sâmia? Bom dia, meu amor. Bom dia a todos. É uma grande professora nesse mundo da beleza e quando o assunto está no mercado se tornando uma profissional de excelência, aí é a hora que a gente lembra que as dicas que ela vai passar e os cuidados que ela vai passar também são todos aqueles cuidados que quando você está ali ensinando, você lembra Sim. de passar para profissional. O que acontece? Às vezes, a profissional, ela quer fazer do jeito que ela quer, porque às vezes ela quer inovar. Mas até que ponto esse inovar é bom se não faz parte da técnica que você aprendeu? Então, assim, eu percebo, toda vez quando eu converso contigo, aquele cuidado, aquele zelo que você tem de dizer, olha, eu estou ensinando desta forma, tem que acontecer desta forma. A gente vê que você às vezes dá oportunidade, até de forma voluntária, para algumas pessoas chegarem no mercado já tendo passado pelas técnicas. Até isso você ajuda, né, Sâmia? É verdade. Porque assim, a autoestima tem que ser levada muito a sério. Sim. E dentre os procedimentos estéticos, possam ser eles de estéticas avançadas ou a nossa estética que a gente trabalha na questão da autoestima, tem que ter um cuidado com a cliente em relação à saúde e o bem-estar, porque é muito sério. E tem vários profissionais no mercado, existem, mas pouquíssimas são capacitadas para poder exercer, né, a função. Porque de repente assim, você prepara uma profissional, uma pessoa que chega lá não sendo profissional e ela sai de lá como profissional. E às vezes eu converso com você e eu percebo que você tem esse zelo e esse cuidado, porque você é uma profissional que está levando outras profissionais para o mercado. Mas o que a gente tem que passar também é que você ensina o lado profissional. Mas depois que ela sai dali, é questão muito ética, né? É verdade. Eu sempre procuro passar o seguinte, quando você for, principalmente as minhas alunas, né? Quando você for fazer um procedimento numa cliente sua, você tem que saber a essência daquela mulher, saber buscar o que realmente ela quer, o que ela deseja. E não fazer simplesmente o que dá na telha e ganhar dinheiro muito rápido, né? Porque, querendo ou não, essa nossa área, ela dá um retorno bem proveitoso, né? Mas só que tem muitos profissionais que visam mais o financeiro. Sim. E não do procura... que conquistar a cliente. Exatamente. E assim, o que a gente tem percebido? Com essa onda de muitos profissionais no mercado, algumas querem ser um pouco mais ali naquele aspecto. E aí o que acontece? Acabam trazendo suas próprias inovações, Sim. acabam trabalhando com outras técnicas que não foram técnicas necessárias, importantes, e acabam fazendo erros. E aí o que a gente precisa deixar bem claro? É que você sai dali daquele curso, você sai daquele local com uma técnica que foi aplicada para você fazer aquele tipo de serviço. Isso. E eticamente falando, eu assino embaixo quando o assunto é a nossa querida Sâmia. Porque ela tem essa leveza e essa tranquilidade de informar e de levar você realmente para o mercado de trabalho. O que você tem que ter cuidado? É como você vai chegar na tua cliente final. Porque Exato. Dali, da porta, terminou, para o seu lado profissional já é você, é Isso. seu nome. Exatamente. Né? E isso é uma grande preocupação que muitas vezes uma professora, né, que faz os cursos que faz, tem. E eu sei que você é assim. E aí a gente trouxe você hoje para a gente falar um pouquinho sobre a questão de alongamento. Sim. Como escolher e como considerar na hora de fazer esse alongamento. Quais são os cuidados que as pessoas devem ter?
Olha só, quando uma mulher, né, a internet está aí para mostrar vários tipos de cílios. Então, é que nem você falou, tem N formatos, N técnicas, e a mulher, ela é muito de olhar logo. Eu olhei, eu quero esses cílios para mim. Só que, às vezes, os cílios de fulano não é igual aos seus cílios. Não vai dar certo no teu Não, olho. E aí é que entra, se você for profissional de verdade, você sentar e conversar com essa cliente e falar o que melhor é para ela e também explicar como é que funciona, né? Se você vai colocar, se dura 1 mês, 2 meses, tem muita gente que acha que dura muito tempo, mas aí você tem que saber como é que funciona a fisiologia do pelo, eles caem, né? Então tem que ter toda uma conversa. Pronto. O que a gente deve considerar quando a gente vai de imediato colocar esses cílios? Tem gente que vai, aí coloca os cílios, aí tem um dia para voltar e fazer a manutenção. Ela não volta. Aí depois de muito tempo ela volta e volta dizendo: ai, mas aqui assim, não tá legal, minha amiga disse que não tá legal. Isso tudo também é algo muito sério, né? É algo muito sério. A primeira coisa, teus cílios têm que estar saudáveis para poder receber um cílios, uma extensão dessas. Por né? exemplo, aquela pessoa que vive se queixando de UTSOL. Essa pessoa não é uma pessoa Jamais. que deve usar os cílios. Não, porque ali provavelmente pode ter alguma complicação após colocar esses cílios. E a culpa já não vai ser dos cílios, mas sim porque você não estava preparada para receber. E aí também entra o profissionalismo. A profissional tem que saber lidar com essas situações, né? Para saber o que está acontecendo, né? Porque será que você, antes de pensar em fazer algo, você procurou um oftalmologista para saber se você poderia verdadeiramente estar ali e colocar esses cílios? Questão do alongamento. Tem cílios que a gente vê e que a gente olha logo assim e já diz: não, gente, exagerou. Nessa hora também, o profissional também tem que ficar atento, ele tem que... Quais seriam, assim, as condições? Esse olho, qual é o olho que cai bem? Vai depender? Depende muito da essência dessa mulher. Ah, tá. Tem aquelas mulheres que já são bem simples. Eu, no meu caso, né? Você, no seu caso, eu não gosta gosto de algo nada exagerado. Exato. Então a gente faz técnicas pouco volumosas, Sim. né? Que dê somente um realce. Ela procura o quê? Só um realce leve para você ver que tem algo ali diferente. O que pode, o que não pode ser feito com esses cílios a partir do momento que você coloca eles? Pronto, a partir do momento que você faz os cílios, você faz a acoplagem deles com a cola específica, né? Tudo pela Anvisa direitinho. Tem os cuidados pós, quais são? Durante as primeiras 24 horas a gente não molha esses cílios para poder ter uma curagem melhor daquela cola. E você sempre ficar penteando os cílios, né? Com o decorrer Nada de rímel? dia, de jeito nenhum. Não pode colocar rímel, hipótese alguma. E esses cílios, eles têm que ser colocados longe da raiz dos cílios. Justamente para a saúde, o crescimento. Eles precisam crescer, eles precisam ter o processo deles. Aquela história de dizer: eu vou coçar o olho, eu vou perder os cílios naturais e não os cílios que eu coloquei. Isso é verdade ou é mentira? Depende da forma que você coça os olhos, né? Porque... Nem é pra estar coçando, né? Não, Quem tem problema de alergia? É bom fazer um testezinho alérgico e avisar a profissional. Porque às vezes, se a extensão for colocada errada, ela pode estar causando uma blefarite, que é justamente essa coceira que dá nas pálpebras dos olhos, quando não é colocado corretamente. Se eu estou fazendo algum tipo de tratamento no meu rosto, sim, usar os cílios é interessante? É e não é. Né? Tudo você tem que comunicar. Sim. Também informar tanto seu mestre, se você estiver fazendo algum tipo de tratamento estético, e também avisar a profissional que vai fazer. E o interessante nesse procedimento é a gente sempre estar explicando para a cliente que os pelos normais caem. Eles crescem, eles nascem, eles crescem e eles morrem. E quando a gente cola os fios que tem que ser colados um a um, vamos supor, eu faço uma extensão hoje, amanhã já caiu. Às vezes a cliente acha que foi a extensão que derrubou os cílios. Na verdade, era aquele pelinho já estava no já tempo estava dele ali cair. Para cair. Por isso que existe as manutenções. O pelo envelhece. Aí o que acontece? Aí, por isso que precisa das manutenções que são feitas a cada 20 dias. Quem usa óculos ou lente, o que falar sobre esses cílios? Repito, é bom informar.
perguntar ao seu oftalmologista se você pode estar usando. Eu não gosto de usar em pessoas que têm problemas, tipo, coça os olhos constantemente por algum problema ocular. Não vai dar certo colocar. Não vai dar certo, né? Primeiro porque não é nem para estar coçando o olho, né? Exatamente. Não é nem para estar coçando. Isso. E assim, com que tempo eu vou ter que fazer essa manutenção depois que eu coloco a primeira vez? Com uns 20 dias. Já com 20 dias? Isso. Tem gente que passa 1 mês, 2 meses, 3 meses. Depende também da queda desses cílios, né? Sim. Porque tem gente que já é mais retardatária a questão das quedas. E demora. Sempre pentear, né? E sempre pentear, cuidar, higienizar, que é muito importante. Somente com água? Um sabãozinho neutro. Geralmente a gente indica aqueles sabonetezinhos de bebê, base de glicerina, para poder estar higienizando os cílios. Tem gente que coloca e não higieniza, aí quando você vai ver, tá cheio de micro-organismos ali. Quando a gente fala de cílios, a gente fala de cores. Sim. Ele tem de várias cores ou não? Somente é só preto? Somente preto. Né? Nossos cílios, eles são escurinhos, né? Mas eles não têm outras cores. Tem outras cores, tipo coloridos, mas mais para época festiva, carnaval, que é inovado e a gente faz uma misturazinha de técnicas. Mas o ideal mesmo é o escuro. Aí tem ele da corzinha brilhante e tem ele fosco, para quem gosta de mais naturalidade. Sâmia, como uma profissional, uma esteticista de credibilidade no mercado, o que falar para quem está chegando no mercado e quer trabalhar tanto com cílios como também com sobrancelhas? O que dizer? Você tem que levar a sério. Você tem que saber realmente o que você quer. E você vai lidar com mulheres, você vai lidar com pessoas, então você tem que levar mais a sério ainda. Você tem que saber, aquela pessoa ela vai lhe procurar não somente por esteticamente, mas às vezes sempre tem alguma coisinha a mais, né? Então é você saber da essência, você gostar do que você vai fazer, você vai aprender. Aí se você fizer tudo isso, você vai ser uma profissional excelente. E olha, só lembrando que a Sâmia é uma profissional que trabalha no mercado e que já tem ajudado várias mulheres a alcançar a oportunidade de empreender. E ela é uma mulher que a gente traz aqui para o Bom Dia justamente porque ela também tem trabalhos que são voluntários, ela também ajuda essas mulheres a trabalhar a autoestima delas, muita presença de Deus, em cada momento que ela está ali, ela não está só falando com a mulher, ela está dando um pouco mais do que ela tem para oferecer, porque ela é muito humana. E a gente não poderia, nesse mês de março, deixar de empoderar ainda mais mulheres como a Sâmia. Então, se você está em casa, se você está sem fazer nada, se você precisa colocar o lado do empreendedorismo na tua vida e você gosta desse lado da estética, já sabe. Pode entrar em contato com a nossa querida Sâmia, né, Sâmia? Isso. Através do Instagram. Sâmia Reis Oficial. Lá tem os links que vão encaminhar vocês para atendimento, para vocês ficarem belíssimas. Ou se você quiser também se profissionalizar na área. Muito bom. Será muito bem-vinda. Olha só que maravilha.